Boa noite, pessoal! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada quem assistir esse vídeo depois. Mas sejam muito bem-vindos ao início da nossa semana pedagógica, trabalhando educação infantil, uma temática muito importante, presente na grande parte dos concursos de pedagogia, tanto para professor de educação infantil, tanto para professor de anos iniciais, tanto para pedagogo, aparece em várias provas. E que bom que você está aqui hoje. Parabéns por dar esse importante passo em prol da sua formação, em busca dos seus objetivos e sonhos. Eu tô contigo nessa e a gente vai decolar para muito longe. Olha só, já vai chegando, deixando aí nos comentários do bate-papo a tua cidade e de onde você é. Quero saber até onde nossos vídeos têm chegado. Olha, a gente sempre tem galera do Brasil todo, mas o Nordeste tá marcando ponto aí, tá? Tá arrebentando nas últimas lives. Eu quero ver o Sudeste, a minha região aí, poxa. Sudeste aí, a gente tá em peso aí no Instagram do professor, mas nas lives não tá aparecendo. Eu quero ver vocês aí, tá? Coloca a tua cidade. Olha só, hoje inicia a nossa semana pedagógica. Uma semana trabalhando temas pedagógicos para concursos para professores de pedagogia e de outras áreas que precisam de pedagogia para responder as questões. Nós trabalharemos 5 aulas em 5 dias, de hoje até sexta, e cada dia vai ser uma temática. Hoje vamos trabalhar educação infantil, amanhã, terça-feira, anos iniciais, quarta-feira vai ser pedagogo, quinta-feira, educação especial e sexta-feira, conhecimentos pedagógicos gerais para a gente fechar com chave de ouro a nossa semana. Para você participar acompanhando o material, você pode acompanhar na tela sem problema, mas a apostila com as questões que vão ser trabalhadas hoje estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo que vocês estão assistindo e também no nosso canal do Telegram e na nossa comunidade do WhatsApp. Você pode acessar clicando nos links, está aqui. Aproveito e chamo vocês para participar do nosso canal do Telegram, nossa comunidade do WhatsApp, que é novidade aí, tá? Então, bora entrar, lá eu vou conversar diretamente com vocês, vou ouvir diretamente vocês, que às vezes eu não consigo fazer isso no atendimento, mas é lá que a gente vai postar as novidades em primeira mão e você não vai perder nada. Olha só, novidade, tá? Graças a vocês, nós estamos implantando o sistema de certificados. No ano passado, fizemos a semana dos teóricos, Piaget, Vygotsky, Vallon, e quem participou na época ganhou o certificado. E igualmente faremos agora, porque vai ser uma sequência de aulas. Na semana pedagógica também teremos um certificado em torno de educação, pedagogia, educação, modalidades e etapas. Porque nós falaremos de educação infantil e ensino fundamental, que são etapas, educação especial, que é uma modalidade. Então vai ser interessante você participar. Como que você faz para ganhar um certificado, para se inscrever? Calma aí, é bem tranquilo. Para você se inscrever, não tem um processo, é só você assistir a aula e enviar posteriormente para o nosso atendimento todas as informações com a palavra-chave, com a solicitação. Eu vou explicar isso durante a semana, mas é muito fácil e tranquilo. Mas eu peço que todas as aulas você anote a palavra-chave que eu vou falar. Você tem que escrever qual é a palavra-chave de cada dia e tem que tirar uma frase, algo que você aprendeu para preencher o formulário para o certificado. É muito simples, mas é só colocar segunda-feira, palavra-chave, Xuxa, não ser essa não. Palavra-chave, uma coisa que você aprendeu nessa aula. Aí você vai colocar o que você aprendeu de fato na aula de hoje. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, para a gente agilizar, para a gente ganhar tempo, eu quero chegar aqui para o cantinho da tela para a gente compartilhar o nosso material. E nós vamos trabalhar questões que caíram em partes específicas de provas para professor de educação infantil, auxiliar de creche, cuidador de educação infantil ou de outras modalidades como pedagogo que abordavam temas específicos de educação infantil. Eu tentei abordar alguns temas-chave hoje. Olha, educação infantil existe alguns temas-chave. Por exemplo, DCNs para educação infantil, as DCNEs, Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, temos uma. Educação infantil na LDB, tem uma. BNCC, Educação Infantil, tem uma. Rotina na Educação Infantil, tem uma. Educar e Cuidar, que são dimensões indissociáveis na Educação Infantil, também tem uma. Então, tá bem abrangente, tá bem completo e eu tenho certeza que você vai sair deste vídeo hoje muito mais preparado, ok? Durante a aula a gente conversa mais, mas bora para a nossa primeira questão trabalhando aqui conhecimentos pedagógicos no âmbito de educação infantil. Uma questão aplicada no ano de 2017 pelo CESP-Sebrasp
na cidade de São Luís, Maranhão, ok? Falando sobre as DCNs para a educação infantil. Conforme as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, DCNEI, as instituições de educação infantil devem possibilitar, em suas propostas pedagógicas, práticas e cuidados que promovam a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais da criança. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta. As DCNs, elas representam um documento obrigatório, diretrizes que orientam a prática pedagógica e a execução do currículo nas escolas, falando como deve ser enxergado o trabalho, como que devem ser desenvolvidas as práticas. E ela fala que a educação infantil, na sua proposta, deve possibilitar práticas que integre as várias dimensões do indivíduo, emocional, afetivo, cognitivo, social da criança. Então, sobre isso, qual dessas alternativas aqui apresenta a afirmativa correta, ok? Então vamos lá. Letra A. Com o intuito de promover o desenvolvimento natural da criança, a organização pedagógica deve ser definida em sala de aula de forma espontânea. Peraí. A organização deve ser definida lá na sala, na hora, espontaneamente? É claro que a espontaneidade, o contexto do dia influencia a flexibilização do planejamento de aula. Porém, a gente não pode ir para a sala de aula despreparado e sem uma organização, um planejamento pautado no currículo, na base nacional, no currículo escolar para a educação infantil. Então, a letra A aqui, ela está equivocada, tá? Porque não é na hora que a gente chega na sala que a gente faz a atividade. Então, é claro, vai se adaptar, porque o currículo é flexível, o planejamento é flexível, ele é vivo. Se acontecer algo inesperado, você vai aproveitar, mas não mudar, vai adaptar ao planejamento, ao conteúdo trabalhado. Então, a primeira aqui, letra A, tá cancelada, ok? Errada. Vamos lá para a letra B. O ato de cuidar na educação infantil, olha, só lembrando que cuidar é elemento constituinte da educação infantil. O cuidar, tão quanto o educar, são dimensões indissociáveis e que sustentam o trabalho na educação infantil. Porque nós trabalhamos em educação infantil com crianças pequenas e bebês. Lá na organização da educação infantil, na BNCC, tem até essa divisão. Bebês, crianças pequenas e crianças. Porque a gente não dispensa ele somente o processo educativo, mas o cuidado por conta da característica do momento em que vivem, da faixa etária, da necessidade dele. Porque a gente não pode simplesmente pegar um bebê de 1 ano e ir lá na creche com a gente e só educar. E a parte do cuidado, alimentação, os fatores de higiene, de cuidado, então está tudo envolvido. Porque na verdade o cuidar, embora muita gente ache que é só tomar conta de bebê, não. O cuidar, ele influencia no aprendizado. E através do cuidar, nós educamos e trabalhamos educativamente. Letra B, então. O ato de cuidar na educação infantil consiste em uma ação que deve ser planejada para promover o autoconhecimento das crianças e as suas relações sociais. Tá ok, tá? O cuidar consiste numa ação planejada, porque faz parte do planejamento, para promover o autoconhecimento da criança e as suas relações sociais. Olha, a A para mim tá de boa. Não vi nada errado. A B tá de boa. Eu vou deixar só um alertazinho aqui, não vou grifar tudo, que eu vou ler as outras assim, porque nunca podemos marcar primeiro e pular sem acabar de ler. Porque a gente ou pode esquecer uma palavra, deixar algo passar despercebido, ok? Letra C. Para estimular o desenvolvimento integral total da criança, cada disciplina do currículo da educação infantil deverá ser trabalhada isoladamente. Não. Primeiro que educação infantil, o currículo de educação infantil não tem disciplina, ok? Quando fala disciplina na educação infantil, reveja para ver o que pode estar errado. A depender do contexto, em tal caso, pode ser que seja correta. Mas a maioria das situações não é disciplina. Por quê? No currículo da educação infantil nós temos eixos estruturantes, brincadeiras e interações. Nós temos os direitos de aprendizagem, temos os campos de experiências. São os campos de experiências que são equivalentes às disciplinas, mas não são disciplinas. Então, os componentes curriculares seriam esses campos de experiências, então não são disciplinas. Então,
Não tem disciplina na educação infantil. E trabalhado isoladamente, muito menos, porque independente da etapa, modalidade, as disciplinas não devem ser trabalhadas isoladamente. A BNCC, as DCMs, a LDB, todos os documentos direcionados para a prática pedagógica orientam para a construção de um currículo em que as práticas escolares sejam interdisciplinares, quiçá transdisciplinares. Interdisciplinar é uma prática em que disciplinas dialogam, buscando o mesmo objetivo, cada uma mantendo a sua característica. Então, a interdisciplinaridade é o foco da prática pedagógica. Então, está errado a letra C. D. Os objetivos da educação infantil incluem promover atividades pedagógicas, ok? Que forcem a criança... Peraí. Forçar a criança a desenvolver habilidade de leitura... Doeu meus olhos aqui, gente, tá até sangrando. Habilidade de leitura e de escrita. Pessoal, leitura e alfabetização na educação infantil, gente, não existe. Não. Eu fico até doente. Quem acompanha o Instagram do Professor Davi sabe o tanto que eu defendo a ludicidade, conhecimento de mundo de si na educação infantil e que a alfabetização seja no primeiro ano do ensino fundamental. Isso aqui fez meus olhos até sangrarem, olha isso. Então, forçar a criança, não existe isso. É estimular. E habilidade de leitura e escrita, não, isso é educação, esse é o ensino fundamental, na educação infantil. No final ali, pela ordem que os objetos de aprendizagem são apresentados na BNCC, no segundo pré, do meio para frente ali, ou talvez no início, já entra alguns elementos como expor ele diferentes formas de leitura, de linguagem, livros, ok, mas o foco não é a alfabetização, ok? Letra D tá erradíssima, até choro quando pego preguiça para falar. Vamos para a letra E. E se a letra E estiver errada, a letra B com certeza está certa. Na educação infantil... eu já marquei aqui, gente. Perdão, nem li. Espero que a letra E esteja errada, para não passar uma vergonha dessa. Então vamos lá, bora. Na educação infantil, os conteúdos são livres e por isso não necessita de organização didática para que seja personalizado. Claro que não. Educação infantil, o conteúdo é organizado. É claro que a prática, a execução, ela tem certa liberdade, mas há uma organização muito bem feita, muito bem pensada, executada através de anos de pesquisa e que hoje culminou na BNCC, DCNEs, que resultam num currículo escolar contextual, atual, moderno e alcançável pelos alunos. Então, a letra E está errada. Organização sem organização didática não existe. Só de falar, não necessita de organização didática, já está fora da educação, está errado. Então a letra B certamente está correta. Quem começou com a letra B aí, ok? Quem já acertou a letra B? Letra B de bom de responder questões, hein? E deixa eu abrir a tela aqui para dar um recado importante. Olha, no finalzinho da aula eu vou falar a palavra-chave. O que é a palavra-chave? Você vai ter todos os dias na aula uma palavra-chave que eu vou falar em algum momento da aula e essa palavra-chave você vai utilizar para preencher o formulário para solicitar o certificado. Como que você vai ganhar o certificado? Você vai assistir todas as aulas, pode assistir depois, quem não conseguir assistir na hora, ao vivo, na transmissão. Só não vai ganhar o brinde, né? Os prêmios e o cupom de 24 horas. Mas você pode assistir depois. E esse formulário você tem que colocar uma palavra-chave da aula de hoje. Eu vou falar no finalzinho da aula, então não sai antes da palavra-chave. Porque se você não tiver a palavra-chave de hoje, você não ganha o certificado, beleza? Vamos lá, vamos para a segunda questão. Quem começou aí bem, já começou a aquecer os motores, porque o objetivo é você decolar. O meu tema atual, a gente tem trabalhado o foguetinho, o astronauta. Por quê? Porque foguete vai aonde ninguém vai. Foguete não tem ponto de chegada, ele vai até conseguir. Foguete não tem ré, não volta para trás e ele conquista e desbrava o infinito. Então vocês são foguetes. Vocês não voltam para trás, vocês seguem em frente e não querem nem saber onde vão parar, mas vão seguir até alcançar os objetivos de vocês. Então bora lá começar a aquecer as turbinas para decolar. Quem acertar todas vai conseguir decolar no final. Eu mostro no concursômetro para vocês depois. Vamos lá. Rotina na educação infantil. A educação infantil, principalmente na creche, ela precisa de organização de rotina. A educação infantil ela é oferecida onde? Na creche para crianças de 0 a 3 anos e na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. A creche ela pega crianças muito pequenas e bebês, então por isso a organização diária precisa ser muito bem pensada.
pois a rotina do bebê e da criança pequena, ela é fundamental para o seu aprendizado, para o conhecimento de mundo, para o desenvolvimento de suas relações, para conhecer como funciona a vida. E 4 e 5 anos, eles também estão numa transição para uma fase um pouco mais madura na infância, então precisa de uma rotina, tal como tem em casa, ou deveriam ter em casa. Então a rotina, ela faz parte, ela estimula, ela ensina, ela organiza e facilita o aprendizado, o desenvolvimento do conhecimento sobre si. É correto afirmar que a rotina na educação infantil, então vamos lá, letra A, limitadora dos processos, tudo que fala limitar e impedir, você já fica com o pé atrás, nós vamos ler. Limitadora dos processos de desenvolvimento da criança, quando prevê possibilidades diversas e muitas vezes simultâneas de atividades. Possibilidades diversas, simultâneas de atividades, isso não limita o desenvolvimento da criança, não. Não, tá errado, letra A, tá fora. Letra B, facilitador. Facilitador é uma palavra boa, tem duas aqui, ó, facilitador aqui e facilitador aqui. Pode ser, hein? Estimuladora também é palavra boa. Facilitadora das noções infantis sobre o tempo, sobre o espaço, ou seja, um instrumento de dinamização da aprendizagem quando flexível e adaptável às necessidades infantis. Tá correto, hein? Tudo certo aqui. Eu vou deixar de stand-by, porque eu quero conferir as outras, né? Não sou bobo nem nada. Vamos para a letra C. Limitadora, já começou com a palavra errada. Limitadora dos processos... Não, limitar processo de aprendizagem. Quando possibilita às crianças antecipação de situações que vão acontecer. Quando nós antecipamos as crianças de situações que podem acontecer, nós as preparamos para que elas estejam preparadas quando a situação acontecer. Letra C está errado. D, facilitadora. Vamos ver o que está aqui. Facilitadora, ok, do processo de ensino-aprendizagem na medida que é rígida e inflexível, fazendo que a criança se adapte a ela e não o contrário. Não, está errado. A rotina, ela é flexível, ela é viva, ela é dinâmica. Ela é estimuladora, palavra boa, do trabalho dos profissionais quando prevê atividades fixas e repetitivas. Não, a rotina é mais para a criança do que para o professor e as atividades não são fixas e repetitivas. Há uma rotina, mas uma rotina com variedade, com diversidade. Tá errado a letra E. Ó, a letra B. Novamente certinho. A número 1, B. Número 2, B, ok? B de bom. Ou B de bum. Explodindo aí rumo ao infinito. Olha só. Coisas importantes da live de hoje. Vamos ter sorteio de cursos do professor Davi. Vamos ter sorteio de livro de educação infantil. E vamos ter cupom de desconto. Deixa eu começar falando aqui. Segura aí. Nossa live de hoje, ela está relacionada ao curso de educação infantil do professor Davi. Eu estou trabalhando todos os dias uma temática dos nossos cursos e começamos hoje com a educação infantil. Deixa eu abrir o nosso site aqui, ó. No nosso site profdavi.com.br você encontra nossos cursos, inclusive o curso de educação infantil. Aulas, videoaulas, apostilas, simulados, aula comigo comentando esses conteúdos. Vamos ler o que tem lá no curso, ó. Introdução à educação infantil, educação como direito da primeira infância, rotina da educação infantil, processo de ensino-aprendizagem, currículo da educação infantil, teoria de desenvolvimento infantil, teoria de Piaget, Vygotsky-Vallon, proposta pedagógica e diversidades, componentes curriculares da educação infantil, avaliação da educação infantil, trabalho com projetos da educação infantil, eixos do trabalho pedagógico, cuidar e educar, explicando aquilo que a gente discutiu, articulação dos conceitos infância, brincadeira, o educar e o cuidar na educação básica. Além desses conteúdos aqui, esta semana nós já estamos inserindo História da Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em torno de umas 5, 6 aulas novas, e sempre que eu gravo algo específico para a educação infantil, vem para cá. Então, se você quiser estudar os conteúdos da parte específica que cai no edital, vem para o nosso curso, ok? Educação Infantil. E calma aí, ó, esquece esse preço, esquece isso aqui, porque agora eu vou falar um negócio para vocês importante que nós prometemos aqui para nossa aula, cupom de desconto. Hoje está iniciando a semana e durante toda a semana nós vamos ter desconto. Como que funciona? Calma, não sai daqui não. Durante toda a semana, de hoje até sexta-feira,
todos os cursos do site do Professor Davi estão com desconto de 15% pelo cupom Semana 15. Então, quando você vai se matricular em um dos cursos, você vai digitar Semana 15 e você vai ter 15% de desconto. Mas calma aí, entrei lá, ó, matricule-se agora. Vou entrar aqui, ó, clicar aqui. Na hora que entrar aqui, vai aparecer uma parte em que eu vou colocar todos os meus dados. E aqui tem um cupom de desconto. Vamos lá. Semana 15. E aqui você vai aplicar e ter 15% de desconto. Mas, olha só hoje. Isso aqui, pessoal, é válido para todos os cursos. Não só o de Educação Infantil, mas todos os outros cursos que a gente tem no nosso site, beleza? Educação Infantil, anos iniciais, conhecimentos pedagógicos gerais, ok? Todos os cursos estão com desconto, todos. Mas só hoje, 24 horas, a partir de agora, nós vamos ter um desconto só para o curso de Educação Infantil. Vamos dobrar, 30%. Se você digitar lá o cupom Infantil30, lá naquela parte do cupom, você vai ter 30% de desconto no curso de Educação Infantil. Só no de Educação Infantil. Então, se você for matricular no curso de Educação Infantil, não use o cupom Semana 15. Use o Infantil 30. E se você for matricular em outro curso junto, aí você usa o cupom a 15% no outro, ok? Mas hoje, 24 horas até amanhã à noite, 30% de desconto no curso de Educação Infantil somente com o cupom Infantil 30. Tudo junto, beleza? Então, ó, fica ligado. Depois vou repetir. E olha só, vamos fazer um sorteio? Vamos fazer agora ou vamos para a próxima questão? Vou para mais uma questão e depois vocês vão ter o sorteio do livro. Questão de número 3, uma questão grande, ó. Deixa eu falar com vocês, quem aí tá assistindo e não deu like ainda, porque tem mais visualizações do que likes. Eu só vou continuar aqui depois que aumentar isso aí, gente. Bora, coloca seu like aí. Aliás, já que a gente tá batendo papo, pega o link desta aula e compartilhe com teus colegas, concurseiros, professores. Manda no grupo de professores da tua escola, teu grupo de estudo e bora compartilhar o conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, concurseiros de todo o Brasil que fazem provas na área da educação, ok? Então vamos para a questão de número 3 aqui, sem demora. Uma questão aplicada pela FEPEGS em 2014 na prefeitura de Brusque, Santa Catarina, a capital das malhas, né? Não tenho certeza, acho que é isso, capital das malhas, a cidade de Brusque. A função de cuidar e educar tem no curso, tá? Essa aula dessas duas dimensões. Como indissociável na educação infantil, tem sido objeto de discussão em vários estudos. Embora seja um tema bastante debatido, algumas instituições ainda apresentam muitas dificuldades para assumir efetivamente essa função. Deste modo, podemos considerar como indissociável o cuidar e o educar quando? Então, entendamos. A dimensão de cuidar e educar na educação infantil, elas são indissociáveis e, portanto, fazem parte da vida cotidiana, da rotina. Então, o cuidado é fundamental. Então, podemos considerar que o educar e o cuidar são indissociáveis quando ajudamos uma criança a tomar banho, vestir-se, alimentar-se, estabelecendo com ela uma boa relação afetiva, estamos desenvolvendo aí um ato educativo que irá promover o seu pleno desenvolvimento como pessoa. Ajudamos ela. Isso, a rotina tá aí. Banho, vestir, alimentar, beber, a gente dá banho. Então, por exemplo, até no berçário, no maternal 2, berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2, há cuidadoras na sala para darem o banho quando a criança faz cocôzinho ou quando ela se suja por um outro motivo. Então, geralmente, até o maternal, as mães, os pais enviam as roupinhas, toalha para a escola e, quando necessário, as cuidadoras dão o banho, ou auxiliares de creche. Então, sim, tudo isso faz parte do cuidado. Então, faz parte também do aprendizado. Para mim, a número 1 está certíssimo, vamos deixar aqui, porque depois a gente confere se a combinação vai bater. 2, podemos considerar indissociável o cuidar e o educar quando desenvolvemos a operacionalização de ações voltadas às satisfações das necessidades básicas de alimentação, repouso e higiene. Ou seja, quando nós desenvolvemos
a forma disso acontecer, a operacionalização, quando ensinamos eles a se alimentar, repousar, fazer higiene. Então, quando nós operacionalizamos ações que visam a satisfação dessas necessidades, estamos cuidando e educando. Para mim tá ok também. O que vocês acham? Concordam comigo? Terceiro, a rotina proporciona momentos para estreitar o contato interativo com a criança. Exato. Nas conversas, nas brincadeiras, acolhendo-a nos braços, tocando seu corpo, embalando-a. Exatamente, certinho. Para mim, 1, 2, 3 está certo. O que vocês acham? Vamos lá conferir quais tem. Se essas é correta apenas. Ó, a letra E tá aqui, tá? As 3 corretas. Resposta certa, letra E. Estão corretas afirmativas 1, 2, 3. Letra E de estudioso. Quem é estudioso? Então, letra E, ok? Então, pessoal, olha, se você vai fazer prova para professor de educação infantil, existem coisas que você não pode deixar de estudar. O cuidar e o educar e rotina de educação infantil, entre outros temas, mas esses aqui são excelentes e são fundamentais para você. Vamos fazer um sorteio? Vamos fazer um sorteio? Vamos fazer um sorteio! Uhul! Livro! Brincar é fundamental. Um livro da Luciana Brits que fala do neurodesenvolvimento e a importância do brincar na aprendizagem e desenvolvimento da criança. Quem quer ganhar esse livro aí? Coloca um eu. Como que vai funcionar? Este sorteio aqui, ele é exclusivo para quem está no YouTube, ok? Exclusivo para quem assiste no YouTube. Então, se você está no Instagram e quiser ir para o YouTube, bora para lá. Como que vai funcionar? Eu farei uma pergunta e vocês vão responder. O primeiro comentário que aparecer para mim, ok? Vai ser o ganhador. Esta aula ela é transmitida, ela não é 100% ao vivo. Então eu estarei acompanhando na hora e na hora que sair eu vou postar no Instagram a foto da pessoa. E você que recebeu o prêmio, eu vou tirar a fotinha ali do seu nome, você vai entrar em contato com a nossa equipe pelo atendimento e falar: oi, eu ganhei o livro tal, respondendo a pergunta. Que amanhã a nossa equipe vai organizar e já vai enviar para você, ó, rapidinho cheguei na sua casa. Quero que você estude muito e aprenda muito sobre educação infantil, beleza? Então vamos lá. É uma pergunta sobre diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Essa aqui é pergunta difícil, eu não vou dar colher de chá para vocês não, ok? Existem 3 tipos de princípios que sustentam a educação nacional e também são pilares para a educação infantil. Então vamos lá, eu vou dar a primeira palavra, vocês vão ter que completar as outras 2, ok? Princípios éticos. Vamos lá? Pilares da educação na BNCC, mas também são os 4 pilares de Jacques Delors, não, tá? São outros, das DCMs. Pilares que sustentam e princípios da educação infantil nas DCMs. Princípios éticos. Vamos lá. Quem vai responder primeiro? Quem vai responder primeiro? Espero que já tenha acertado aí, tá? Então, olha só. Primeiro comentário com a resposta correta vai ganhar o livro e a gente vai marcar agora há pouco aqui no Instagram, daqui a pouquinho eu já marco aí para vocês conferirem quem foi que ganhou, ok? Se você que ganhou acertou primeiro, colocou aí, manda até o arroba do teu Instagram que eu quero marcar, coloca no comentário aí, beleza? Então vamos seguir para a próxima pergunta, porque no final nós temos um super concursômetro, beleza? O concursômetro de hoje é diferente, nós vamos esquentar, estrear aí o concursômetro decolado. Eu sempre tinha um concursômetro tradicional, preparo os documentos da posse, depois a gente teve do esquenta, que era do congelando até fervendo, e agora a gente vai do decolando, tá bom? Para a nossa temática aí do foguete do astronauta. Questão de número 4, uma questão aplicada em 2019 pela banca Colégio Pedro II. Também para o próprio colégio, para o cargo de assistente de alunos. Vamos falar agora de educação infantil na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Há uma parte na LDB que trata somente da educação infantil. Pessoal, agora que já passou, antes de eu passar, eu vou mostrar a LDB, mas eu quero ir para os DCNs para educação infantil, só para mostrar para vocês a resposta, ok? Diretrizes curriculares para educação infantil. A resposta da pergunta é, vamos lá. Princípios, página 16. Página 16.
As propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os seguintes princípios: éticos, políticos e estéticos. Quem respondeu primeiro esses três aí foi o grande vencedor que ganhou o nosso curso, beleza? O nosso livro. O curso é daqui a pouco. Vou ter mais uma pergunta depois para vocês. Então é para não esquecer mais, éticos, políticos e estéticos são princípios da educação infantil e lá na BNCC também fala desses princípios para a educação, beleza? Então vamos voltar aqui para a LDB, para a parte que trata da educação infantil. Deixa eu ir lá na frente com vocês. A LDB tem uma parte que trata de cada etapa. A educação infantil é uma etapa. Quais são as etapas da educação básica? A educação escolar compõe-se pela educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. São as três etapas. Então aqui fala da educação básica e aqui na frente a gente vai falar sobre a etapa da educação infantil. Isso, educação infantil. Então aqui a gente vai ter algumas orientações nesses artigos aqui. A educação infantil será oferecida como a avaliação, a carga horária, o atendimento. Então essa parte aqui é indispensável que vocês estudem. Se você não leu, então isso aqui você tem que ter decorado isso aqui, porque é muito pouco esse pedaço. E lá no Instagram eu sempre coloco questões sobre essa parte. Então isso aqui você tem que saber. Vamos lá. A organização da educação infantil é tratada no artigo 31 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases Nacionais de Educação. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das regras estabelecidas naquele referido artigo. Então vamos lá, letra A. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Exatamente. A avaliação da educação infantil ela não é quantitativa, ela é qualitativa, é do processo, do todo. E essa avaliação não se dá por nota, é um acompanhamento e registro, uma observação, e não tem o objetivo de promover, de passar de ano, mesmo que seja do pré-2 para o primeiro ano do ensino fundamental. Ela nunca vai ter a função de reprovar ou aprovar, é apenas para acompanhar. Letra A está correta, eu vou na minha coragem aqui marcar ela todinha, porque não tem como isso aqui dar errado, mas eu vou conferir as outras porque nunca podemos pular para a próxima questão sem ter lido todas as alternativas. Letra B. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, o que é exigida a frequência mínima de 75 horas do total de horas. Não. Cuidado para não enganar aqui. 75% é o percentual da educação no ensino fundamental e médio. O aluno precisa ter pelo menos 75% de frequência, presença para ser aprovado. Na educação infantil é 60%, tá? Tem uma diferença. Então, se você não estuda, você pode confundir com 75%, que é do ensino fundamental e médio, mas é 60%. C. Carga horária mínima anual de 900 horas, distribuídas por um mínimo de 220 dias letivos. Não. Nossa, por 220 os professores vão morrer antes da hora. 200 dias já deixa o povo cansado, estressado. Carga horária mínima de 800 horas, distribuído no mínimo de quantos? Coloca aí. 200 dias letivos, isso aí. D. Atendimento às crianças de no mínimo 3 horas diárias para o turno parcial e de 6 horas. Não. Para ser atendimento parcial é no mínimo de 4 horas. Olha só a incoerência. 3 horas diárias. Se for 3 horas diárias em 200 dias letivos, dá 600 horas. Então não cumpre a carga horária mínima. Então 4 horas diárias para ser turno parcial e para ser turno integral precisa de pelo menos 7 horas, tá? Eu sei isso porque eu já praticamente decorei aquilo ali, então ó, dá para ir bem. Letra A de aprovado. Quem acertou? Ó, já foram 4. Quem aí acertou as 4? Então, sério que alguém acertou 4 ainda? Coloca aí que eu quero ver. Depois você vai ver o concursômetro aqui. Vamos lá, pessoal, ó, topíssimo. Antes de ir para 5, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no site do professor Davi, curso de educação infantil. Olha só. Esse curso aqui completo, com as minhas aulas, com o professor Davi explicando tudo isso aqui, gente, aula de história da educação infantil, ela assim é fantástica, ela vai entrar essa semana, cara, é uma das aulas mais gostosas, na verdade sim, gostosa para quem é apaixonado por educação infantil. Quem gosta de educação infantil vai se sentir tocado com a história, com tudo que aconteceu, e isso cai em questões. Então fica ligado porque vai ser importante pra gente. Então esse curso aqui de educação infantil eu vou sortear com um de vocês agora, com mais uma pergunta, beleza? Então vamos fazer o seguinte, quem quer ganhar esse curso aí agora? Quem quer ganhar esse curso vai colocar um eu aí, que a gente vai fazer e você vai começar a estudar amanhã mesmo, tá? Amanhã você já vai começar estudando na hora que a nossa equipe
te atender e retornar para você, beleza? Então, olha só, você vai colocar a resposta, mas você também vai colocar o seu arroba no Instagram, que fica mais fácil da gente localizar. Coloca lá seu arroba no Instagram, o meu Instagram é esse, e coloca a resposta da nossa pergunta, ok? Então vamos lá, pergunta para a educação infantil. Na BNCC, a educação é organizada em 2 eixos estruturantes, ok? Quais são esses eixos estruturantes? Eu vou falar um, vocês têm que colocar o segundo. Interações e eixos estruturantes da educação infantil na BNCC. Interações e... Eu já falei no início da aula, tá? Interações e... E aí? Vamos lá para a BNCC? Vamos lá? Educação infantil. Na primeira etapa da educação básica e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, quais são? Os eixos estruturantes são interações e brincadeiras. Interações e brincadeiras. Ok? Aqui, ó. Eixos estruturantes da educação infantil. Eu queria a parte que falasse mais, mas vamos ficar só por aqui mesmo. Interações e brincadeiras são os 2 eixos estruturantes, ok? Então, quem acertou aí, ó, parabéns. Eu vou colocar no Instagram agora a foto aí de quem respondeu. Se você deixar seu Instagram, melhor ainda. E amanhã, depois você já pode entrar em contato no nosso Instagram, responder, oi, sou eu. Que a nossa equipe vai conferir, vai mandar pegar seus dados e vai liberar para você o nosso curso de educação infantil, ok? Agora, na parte da organização da educação infantil aqui na BNCC, nós temos os eixos estruturantes. Esses eixos estruturantes, eles são eixos gerais. Embora na prática, existem tudo que é um direcionamento, é um eixo para a educação infantil, mas eixos estruturantes são 2. Esses eixos estruturantes são assegurados a partir de 6 direitos de aprendizagens: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Você precisa saber de cor esses 6 eixos estruturantes, ok? Bem como os campos de experiências. Esses eixos estruturantes, desculpa. Direitos de aprendizagem. Eu estou trocando as bolas aqui, porque a questão que eu vou falar agora há pouco, ela pergunta sobre eixos que não são os eixos estruturantes. Direitos de aprendizagem. Você tem que saber esses 6 direitos de aprendizagem, porque cai muito, cai demais em concurso. Por quê? Porque mudou a organização da educação infantil. Lá na educação infantil, antes da BNCC, a organização estava baseada no RCNEI, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, de 1998. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, eles tinham como se fossem 2 áreas de conhecimento, que chamavam de âmbitos de aprendizagem, âmbitos de trabalho, que era conhecimento de si e do outro e conhecimento de mundo. Acho que identidade, autonomia e conhecimento de mundo. Eram 2 eixos. Dentro desses 2 âmbitos de aprendizagem, esses campos de trabalho, tinham os eixos estruturantes. Então, na verdade, os eixos estruturantes lá era como se fossem as disciplinas, os componentes curriculares. Aqui mudou tudo. Tem os eixos estruturantes gerais, interações e brincadeiras, eles não se subdividem grupo por grupo. Então, eles se expressam também através de direitos de aprendizagem 6. E considerando os direitos de aprendizagens, o desenvolvimento da BNCC estabelece 5 campos de experiências, nos quais as crianças devem aprender. Então, as disciplinas, as matérias com os conteúdos são aqui, os campos de experiências. Quais são? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, ok? Aqui sim são os campos de experiências, e dentro do campo de experiências nós temos as disciplinas, os conteúdos que vão ser trabalhados, ok? Tá vendo aqui? Campo de experiência, traços, sons, o que vai ser trabalhado com bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas. Então vamos para a nossa última questão aqui, questão de número 5. Só lembrando aqui, antes, pessoal que chegou agora, todos os cursos do nosso site, 15% de desconto com o cupom semana 15, até sexta-feira, dia da última aula. Hoje, só 24 horas, de hoje até amanhã à noite, esse curso de educação infantil do professor Davi, o meu curso de educação infantil tem 30% com o cupom infantil 30. Só dá para aplicar um cupom.
você pode aplicar o outro, mas aí você vai perder o 30, né? Infantil 30. 30% de desconto no curso de educação infantil, ok? Infantil 30. Digita lá no cupom, vai sair para você o desconto na hora e você começa a estudar ainda hoje, tá? Acabou a aula, você já pode entrar lá e assistir as aulas de educação infantil. Última questão para a gente terminar, a gente está indo mais do que eu imaginei, tá? A organização curricular FGV, questão de 2022, eu vou apontar um erro aqui, tá? Um erro da questão da FGV, bancona, hein? A organização curricular da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular está estruturada levando-se em consideração o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Aos 5 eixos estruturantes mencionados, deu-se qual nome na BNCC? Temas transversais, habilidades cognitivas, currículo básico, competências atitudinais ou campos de experiências? Qual a letra certa? Letra E, campos de experiências. Só que eu vou apontar aqui um erro, uma falha nessa questão. O que eu estou compartilhando com vocês são questões de concurso. Aqui a questão fala aos 5 eixos estruturantes mencionados, ok. É por isso que foi minha confusão naquela hora, inclusive. Está referindo aí esses 5 pontos que foram apresentados. Só que quando uma questão sobre educação infantil, sobre BNCC, ela escreve eixos estruturantes, cara, eixos estruturantes é um substantivo próprio na BNCC, não é um substantivo comum. Ele não pode ser aplicado para qualquer coisa. Eixos estruturantes só são 2. Interações e brincadeira, só. São 2 eixos estruturantes. Então, se ele coloca aqui eixos estruturantes, ele torna a cabeça da pessoa assim, maluquinho. Fala, poxa, eixos estruturantes são 2, interações e brincadeira. Mas, deu para entender o que eles quiseram perguntar. Só que eles não deveriam ter feito assim. Quem elaborou a questão, escuta o que eu estou te falando. Não conhece a BNCC. A maioria dos elaboradores, pessoal, não tem vivência. Pensa, a gente está estudando aqui, por exemplo, a BNCC, morrendo para estudar ela toda, porque está no edital. O elaborador que ganha pouco para elaborar uma questão, você acha que vai ficar se morrendo para compreender, para entender BNCC, etapa, nada? Ele vai abrir uma página, na página que ele abrir, ele vai pegar uma questão, elaborar. Só que o termo eixos estruturantes, ele é substantivo próprio, ele não é comum, então não pode usar de qualquer maneira. Agora vai a gente recorrer da questão. Ah, não vai porque dá esse sentido de entender. Sempre a gente leva, né? Mas é a vida. Mas dá para entender o que eles perguntaram, beleza? Então, ó, segura aí. Nós vamos agora para o nosso concursômetro. Confere o gabarito aí, pessoal. BBEAE. BBEAE. B de bom, B de bom, E de estudioso, A de aprovado, E de excelente. Todo mundo conferiu? Então vamos lá, hein? Vamos lá. Concursômetro. O tema, o negócio é decolar. Quem não acertou nenhuma, nada, tá saindo zerado daqui de hoje. Ih, devagar. Oxe, tá devagar, quase parando. Eu não coloquei um parando aqui, porque se eu colocasse... Você pelo menos assistiu a aula, então não tá parando, tá devagar. Tartarugona aí, tá? Alguém acertou, não coloca aí não. Você não vai escrever aí que você tirou 0, você vai ficar em silêncio. Amanhã você volta aqui e acerta pelo menos 1 ou 2, fechou? Vamos lá, 1 ou 2 acertos. Tá andando, tá? Começou a caminhar, tá andando. Agora 60% para cima, 3 ou 4 acertos. Zum! Correndo, ó. Tá na pista de corrida aí, já tá acelerando muito, tá muito bem. 60%, 80% das questões é muito, é demais, tá? Quem acerta 60%, 80% sempre passa, porque a maioria não consegue a média. Por isso que estou estudando aqui para tirar de 50% para cima. Quem acertou 3 e 4, coloca aí, quem tá correndo, coloca o comentário com um carrinho junto. Isso aí, pessoal, ó. Agora, aqueles que acertaram todas as questões. Decolando! Foguete está decolando aí, ó. Isso aí. Tá decolando e sua aprovação tá mais perto do que você pensa. Isso aí. Parabéns. Pessoal, coloca aí o resultado de vocês, como vocês estão, mas o objetivo é melhorar, tá ok? Melhora para a semana que vem, tá aí. Só lembrando para vocês da nossa promoção, cupom Infantil 30,
todos esses temas, mas os temas que vão entrar essa semana. Sempre vai ter atualização. Você pode, por um ano, acessar todo o conteúdo, pode assistir no celular, você pode ter o aplicativo, você pode baixar a aula e assistir sentado, pode baixar a apostila e ler, mesmo até offline, ok? Tem um quiz, muito show, muito show. Se você quiser saber mais, vai entrando nos meus stories que eu explico sempre para vocês. Mas no mais, pessoal, é só. Muito, muito obrigado. Aqui está disponível o material para vocês, simulado de educação infantil. Aqui na descrição do vídeo está disponível. Vocês podem acessar lá o nosso canal do Telegram, a nossa comunidade no WhatsApp, que é novidade, para conversar com a gente. E não deixe de seguir o Instagram do Professor Davi, professor.davi, porque todos os dias eu posto no Instagram quiz que você responde na hora, com questões objetivas que te ajudam. Eu posto também dicas de concursos, coloco motivações lá para vocês e eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza? Espero vocês no Instagram e amanhã novamente. A palavra-chave da aula de hoje é éticos, estéticos e políticos, ok? A palavra-chave da aula de hoje é éticos, estéticos e políticos. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até mais e tchau!